Olá, meus queridíssimos amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Episódios Diários da Comunhão Espírita de Brasília. Esse nosso bendito, abençoado programa que traz o Espiritismo de uma forma mais simples, mais rápida, aqui, conceitos pincelados para que a gente possa começar o dia ou terminar o dia bem, seja a hora que estejamos ouvindo, com base nesse livrinho Ajuda-te e o Céu te ajudará, uma psicografia de Carlos Bacelli pelo Espírito Irmão José. Estamos na lição número 6, se não fosse. Compenetra-te de que, se não fosse para estares exatamente no lugar em que te encontras, nele não estarias. Se não fosse para estares com as pessoas às quais te ligas, outros com certeza seriam os teus vínculos atuais. Se não fosse para que estivesses vivenciando os problemas que vivencias, eles nem sequer se abeirariam de teus caminhos. Se não fosse para te sentires acometido por determinadas questões de saúde que te limitam os anseios de liberdade, a elas te revelarias completamente imune. Se não fosse para te situares no campo profissional em que te situas, as tuas opções e oportunidades teriam sido diferentes das que te foram ensejadas. Assim sendo, não ouvides, não esqueças que se a vida respeita as escolhas que efetuamos, igualmente precisamos saber respeitar as escolhas que a vida efetua para nós. Rapaz, essas lições de Irmão José estão aqui traumáticas, né? É uma lição fenomenal. Temos ouvido, os espíritos nos dizem com frequência que estamos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Obviamente, como diz aqui Irmão José, né? A vida respeita as escolhas que nós fazemos. E muitas vezes nós buscamos situações que não estavam na nossa rota, na nossa linha, na nossa trajetória. Então, nós acabamos buscando situações, problemas para nós. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, fala tão bem, e é uma lição tão maravilhosa, que nos fala assim, que o Espírito Amigo nos diz assim: olha, não busque mais problemas do que aqueles que você já está comprometido e que já se comprometeu antes de reencarnar. Que são exatamente estas situações que nós trazemos, situações de desafio, para o nosso crescimento. São as melhores situações para o nosso crescimento. A melhor família, as melhores pessoas que estamos ligados por vínculos diversos, são essas as ligações que temos que ter e que né, nos farão o crescimento que nós necessitamos. Se fosse para nós vivenciarmos outros problemas, nós teríamos, esses problemas apareceriam para nós de outra forma. Se não fosse para passarmos por determinadas situações de saúde, também, que aquilo seria afastado. Muitas vezes, algumas pessoas, né, quando estão entrando no espiritismo, perguntam, mas gente, a gente vê ali, a pessoa fuma a vida inteira e não tem câncer de pulmão. A outra do lado não fumou nada, vive lá no interior com um ar, né, super saudável e desenvolveu um câncer de pulmão. Exatamente por isso, porque as doenças, obviamente, a gente pode adquiri-las pelas nossas atitudes ao longo da nossa má gestão, atuação aqui na Terra. Mas aquelas doenças que aparecem, por exemplo, a Covid, não é mesmo? Quantos faleceram de Covid e quantos pegaram 4, 5 vezes e não tiveram nem sintoma? Quase nada de sintoma? Então, meus queridos, é muito sério isso que nós estamos falando, com relação a saber que aquilo que nós temos que passar, nós vamos passar. E se não fosse para a gente passar, o destino acaba dando um jeito, e aí falar destino, né, na doutrina espírita é meio esquisito, e tem alguns espíritas até que nem gostam. Mas assim, o universo, as forças espirituais, aqueles nossos amigos espirituais que eles nos acompanham, acabam estruturando a nossa vida para que a gente passe por aquelas situações que nós precisamos passar. E quem lê André Luiz consegue ter certeza absoluta disso. Então, às vezes, a pessoa, ela realmente, a espiritualidade faz um esforço muito grande para desviar determinados males que nós não temos que passar e que nós buscamos pela nossa incúria, que nós buscamos pela nossa teimosia, que nós buscamos
por querermos ir pelos caminhos que nos trarão dificuldades. Então, não vamos esquecer que e isso para quê? Para não cultivarmos a revolta, para não cultivarmos o desânimo, para não cultivarmos o pessimismo. Vamos entender que os problemas que vivemos, às vezes muitas pessoas reclamam das suas profissões, da sua família. Enfim, aquilo ali está tudo dentro do nosso planejamento. Obviamente, como já falamos aqui, como o próprio irmão José fala, nós fazemos diversas escolhas diferentes daquilo que foi programado. Entretanto, a espiritualidade vem e está sempre ali, né? Tentando nos colocar de volta no nosso caminho. Então, os grandes fatos e as grandes situações que nós vivenciamos, como a família, o trabalho, as doenças incapacitantes ou que vão determinar a causa da nossa morte física, enfim, esses grandes pontos da nossa reencarnação, todas estão previamente determinadas e via de regra acordadas conosco mesmo, porque são aquelas situações as melhores para o nosso desenvolvimento. Por isso que a espiritualidade faz tanta questão que a gente não desvie, por isso que aqueles nossos anjos da guarda e os espíritos amigos estão sempre velando para que a gente fique mais ou menos naquela linha, porque são as situações, problemas, situações de desafio que nos trarão a melhor resposta evolutiva para a nossa situação em específico. Então, lembramos, se não fosse tudo isso, certamente a nossa evolução estaria muito aquém, muito mais aquém do que está hoje. Pensemos nisso, reflexionemos com bom senso e com sabedoria e busquemos essa clareza de raciocínio, essa fé na espiritualidade amiga e essa fé no nosso Pai Criador de que vamos conseguir vencer essas diversas situações pelas quais passamos. E é isso, meus queridos. Que Deus nos abençoe. Até a próxima. Nós estamos nas redes sociais. No Facebook você pode acessar facebook.com/Comunhão Espírita. No Twitter, twitter.com/Comunhão Oficial. Estamos também no YouTube. Acesse youtube.com/Comunhão Espírita de Brasília. E siga o nosso Instagram, @Comunhão Espírita. Acompanhe, divulgue e participe de nossas atividades.